Ele se sentiu credibilizado, então, pelos militantes da UDN para que não fosse posto só aqui. Então, se sentiu à vontade em dizer que não seria morto. Se sentiu à vontade para dizer que cumpriria esse mandato até o fim. Não creio que isso acabou não dando certo, pois não morreu. Getulistas, o que vocês podem me dizer sobre essa última frase de Getúlio antes de sua morte para o jornal? Que ele então chegaria até o fim do seu mandato. Que essa reunião com os militares não foi uma reunião muito de concordância entre as duas partes. Possivelmente eles foram os militares que levou ao seu assassinato. Mas daí então ele está dizendo que ele chegaria até o fim. Então, ou seja, alguma coisa aconteceu a seu favor dentro daquele jantar. E logo depois ele é morto. Pela fala dele, já dá para entender que entre as duas partes não houve muita concordância. Pela fala dele já no jornal, já dá para entender mais ou menos. Tem muita coisa para gente ser, muita coincidência para acontecer igual. Bem no dia depois que ele foi jantar com os militares, acontecer esse fato com ele. É muita coincidência, mano. Promotoria, vocês podem ou melhor, de novo, dizer a manchete do jornal, que eu acho que houve alguma... Vargas ao Marechal Mascarenhas de Moraes, não renunciarei. Fui eleito pelo povo por 5 anos e cumprirei meu mandato até o fim. Não me deixarei desmoralizar. Mais uma vez eu pergunto, ele disse que ele irá cumprir o mandato até o fim. Antes, quando ele assume o governo, ele já dizia que não iria cumprir seu mandato até o fim. E agora, numa reunião após o jantar com os UDNistas, ele assume o seu mandato até o final. Então, alguma coisa de legalizado aconteceu nesse jantar. Eu tenho aqui as últimas horas. Pode. Pois não. Exatamente meia-noite, ministro da Guerra, general Jonóbio da Costa, chega ao Palácio Catete e traz um ultimato assinado por 27 generais exigindo a renúncia de Getúlio Vargas. Meia-noite e meia. Da sala de despacho, Getúlio manda chamar os ministros. Pega uma gaveta, uma folha datilografada, assina e guarda no bolso. Os demais nem sabiam, mas era carta-testamento. O presidente sobe para o quarto. Ao redor do catete, barricadas e soldados armados a posto para evitar uma invasão. Getúlio, fumando seu indefectível charuto, dessa sala de despacho, pega a caneta tinteiro que estava sobre sua mesa de trabalho e entrega ao ministro da Justiça, Tancredo Neves, pedindo que ele guarde como lembrança daqueles dias. 3 horas da manhã, Getúlio se reúne ao ministério dos 12 ministros. Vicente Rão das Relações Exteriores não comparece. Além deles, estavam presentes filha do presidente, Alzira, a esposa Darcy, e os filhos Lutero e Manuel Antônio. Lá fora, os aviões da aeronáutica davam razões sobre o catete. Isso após a sua morte? Não, ainda. Tá, ok. 4 horas da manhã, os ministros não chegam em um consenso. Getúlio anota na sua agenda que já o ministro não chegou a uma conclusão e vão decidir. Entrarei em um pedido de licença. Zenóbio sai da pressão para anunciar a decisão de Getúlio aos demais chefes militares. O presidente sobe para o quarto dizendo que vai ficar dormir um pouco. O ministro continua reunido e Tancredo escreve a nota para ser divulgada à população, já de sua morte. 4h45, o ministro Oswaldo Aranha, Alzira e o próprio Tancredo sobem para submeter a nota de Getúlio. O presidente em pijama de mangas compridas recebe na antessala de seu quarto o qual é comunicado pelo rádio da decisão presidencial. Então eu acho assim, quando está para ser escrita essa renúncia, ele misteriosamente morre. 6 horas da manhã, 2 oficiais chegam ao catete com uma intimação de Benjamin Vargas, irmão de Getúlio. Ele é acusado de ser autor intelectual do atentado de Lacerda e se recusa a deixar o palácio. Ele sobe ao quarto do irmão, acorda e comunica o ocorrido. 7 horas da manhã. O telefone toca, é o general Armado de Moraes Âncora, que diz que Benjamin que o pedido de licença não era bastante. Os militares, agora com o apoio próprio do ministro Zenóbio,
da conta exige o afastamento imediato e definitivamente de Getúlio Vargas. 7h30 da manhã. Benjamin vai ao quarto de Getúlio Vargas e comunica a reação dos militares. Getúlio diz que a situação é grave e pede ao irmão que desça para andar de baixo e traga novas informações a respeito. 8h05 da manhã. Vocês leem o trechinho. Contra esse costume, o presidente sai do quarto de pijama, desce até seu gabinete de trabalho. Um dos assistentes de nota de Getúlio Vargas volta para o quarto carregando volumoso no bolso do pijama. É uma arma, revólver calibre 32. 32. Como fazia todas as manhãs, o barbeiro Barbosa entra no quarto de Getúlio. O presidente dispensa, diz que ficará sozinho para tentar dormir. O filho Lutero descansa em um sofá da sala do quarto do pai. 8h30. O presidente senta na cama, põe o revólver na altura do peito e puxa o gatilho. O tiro acorda Lutero, que é o primeiro a entrar no quarto. Em seguida chega Darcy, o médico Flávio, Miguel, Melo e Alzira. Getúlio está com meio corpo para fora e a cama agonizante. 8h35. A arma ficou sobre a cama da mesinha da cabeceira. A carta testamento. Ele morreria ainda deitado em minutos. Ok, pode sentar. Professor, só mais uma coisa. Sim. Eu acho que a saída de João Goulart, com muitas polêmicas, foi uma das principais causas da morte de Getúlio Vargas. Por que seria isso? Pode colocar? Seria isso, mas pela fase da briga dos militares, entre brigas não só entre Getúlio Vargas e militares, mas sim acabou sendo ocorrido na mídia. Então Getúlio Vargas tomou interesse sair superior e criou essa morte para que achasse os militares. Ok, pode sentar. Militar, ou getulistas, alguma posição? Bom, isso que o meu colega citou, não cita, como eles falaram, a mulher de Getúlio que estava do lado da cama assurada na costela. Então eu acho que não é verdade esse texto. Seria um texto forjado pelos militares, isso? Ok. Mas também como podem provar que a carta era real da... Porque vem de um jornal. Como podem provar esse fato, é verdade? Ok. Promotoria, alguma posição? Se tanta população não gostava da presidência do Vargas, por que foi publicado no jornal Última Hora que o país lamentou a sua morte? Eu acho que isso aí não condiz porque a população gostava. A população gostava. Eu gosto do Getúlio. Eu gosto. Não tem nada a ver. Ele foi o governo. A população gostava. Quando a morte ocorreu, a população inteira ficou chocada. Então eu acho que... Kimberly. Lê o trecho do jornal, por favor. Espera só um pouquinho. Lamenta o país a morte do presidente Vargas. Enorme massa popular e numa fila interminável. Na visitação do corpo do presidente da República. Exposto em câmera ardente no Palácio do Catete, o dia. A multidão desfilou a chorar anti-Vargas. O presidente morreu. Impressionantes os aspectos do velório no Catete. Diário Carioca. Dramático desfecho. Jornal do Brasil. Vargas não cederá nem à violência, nem às provocações, nem ao golpe. Sou morto e sairei do Catete. Última Hora. Última Hora havia adiantado ontem um trágico propósito. Matou-se Vargas, o presidente cumpriu a palavra. Sou morto e sairei do Catete. Eu tenho como falar porque a população lamentou a morte dele. Getúlio Vargas, quando ele morreu, a inflação da economia baixou 7,3%, já baixou todo ano depois que ele morreu. Então, é claro que ele tinha enorme influência política e econômica em outros países sem ser o Brasil. E quando acontece... Eu não vou falar que Getúlio Vargas agora ele era um sem vergonha, nada disso. Ele foi um grande presidente, aprovou enormes leis assim, que ajudaram demais o Brasil. Só que ele era um ditador não muito conservador, só que com as mesmas ideias de o Brasil ser aquele país fechado. Ele expandiu sim a economia, expandiu sim a política do Brasil com suas ideologias, só que era uma política conservadorista. Então... Ok, getulistas, vocês podem colocar alguma coisa sobre o que ele falou de Getúlio ser um ditador?
como ele seria um ditador se a população gosta tanto dele. Mas a população gostaria de Só isso comprova isso, getulistas. Ah, mas quando ele morreu, a população inteira tem imagens na apostila, a população ficou arrasada porque tem imagens e cartazes. Mas isso pode ser um pouco de guerra também. Só um minuto, DNs e promotoria. Segue, Meneghete. Que ele disse sobre o Brasil ficasse fechado é irrelevante, já que Getúlio mandou tropas para ajudar durante a Segunda Guerra. Se ele quisesse que o Brasil ficasse só fechado, nunca teria ido ajudar na campanha da Itália. Tem vários não foi comunista entre outros países. Informação clássica, ele disse que ficasse fechado. Vamos lá, parou. Mais uma questão que eu vou colocar aqui para vocês. O jornal Última Hora, ele diz: do catete eu só sairei morto. Então ele já previa a morte dele ou ele já planejava a morte dele? Getulistas primeiro. Claro, porque os militares não gostavam do governo dele, ele já saberia que, como os militares tinham a segunda notícia, né, depois dele, ele poderia sair morto, porque os militares queriam o governo dele. Não concordavam do jeito que ele governava. Quando ele largou o ideal militar, já quando ele começou a presidência do Partido Avanço, ele mesmo falou que não ia conseguir completação do mandato. Qual o problema ele teria, já que a população gosta tanto dele? Isso quer dizer o quê? Espera. O problema com os militares não ficava usando ele, não matar ele, já previa os militares acabar matando ele para não terminar o mandato dele na presidência. Militares, só um minutinho aqui. Pode falar. A esquerda se dividiu em organizações. A Aliança Libertadora Nacional, movimento revolucionário de 8 de outubro, e os seus componentes eram estudantes. Esses grupos assaltavam bancos para conseguir dinheiro, financiar a sobrevivência e comprar armas. Sequestravam diplomatas estrangeiros e exigiam em troca a libertação de seus companheiros presos. O PCC do Breve decidiu-se por uma guerra rural na região do Araguaia. Durante 3 anos, cerca de 80 brasileiros deram trabalho para os militares. Eu pergunto, já que sua população era tão leal a Getúlio aí, por que começaram a se dividir as organizações? Protesto. Você não pode fazer pergunta para os outros advogados, tá? Posso complementar só o que ele falou? Sim. A população adorava tanto Getúlio Vargas, porque se vivia num mundo conservador. Então a população, de certa forma, era conservadora. Como eu posso dizer aqui, muitos dos avós, bisavós, são ainda leais a Getúlio Vargas e dizem que ele foi um homem bom, que ele não merecia ter morrido, e são getulistas até hoje. Então, isso explica a adoração da população, vivia-se num mundo conservador. Então, ele trouxe ideias de liberalismo, mesmo sendo conservador. Promotoria, mais alguma objeção que vocês queriam ter falado? O Levi disse que Getúlio falou que não iria acabar seu mandato, mas aqui pelo que diz, ele confirmou que ia acabar seu mandato. Depende. Esse aí foi depois da reunião desses militares. No começo do mandato dele, ele mesmo afirmou: até o final do mandato eu não vou conseguir chegar. Ele já previa, quando ele largou o ideal militar, ele começou já o seu mandato na presidência, ele já, com certeza, já sabia que ele ia acabar sendo morto pelos militares naquela época. Mais alguma objeção, getulistas? E outra coisa, essa foto aqui, ó. Já que os militares falam tanto que a população não gostava do Getúlio, então por que essa foto aqui? Isso aí não é pra gente ter. Qual a foto, Levi? Se você me